Hoje eu vim falar com vocês. Na verdade, eu preparei uma palestra totalmente técnica. E ontem de manhã mudei tudo. Falando com o Noel, uma palestra técnica é louvável se fazer aqui em Santarém. Mas as questões pessoais é muito mais importante do que propriamente só falar em coisa técnica. Falar em coisa técnica, você vai buscar slide, você vai colocar parâmetros, mas vivência, dia a dia, isso aí só quem tem são as pessoas que, passaram por isso. Pessoas que viveram, pessoas que entendem porque viveram na pele. Então nós vamos falar sobre você é diferente. Pode ser uma exclamação, pode ser uma pergunta. Você é diferente? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, fazendo tudo o que vocês imaginarem. Vendendo picolé, comprando coisa e revendendo, trabalhando de ajudante em gráfica. E eu sempre ouvi essa história, sempre ouvi essa frase. Você é diferente. Diferente por quê? Eu sou um cara tão simples, vim de família muito simples, meus pais eram muito simples. Não tem nada de errado, não tem nada de diferente. Eu sempre ouvi essa frase, você é diferente. Com o passar do tempo, eu fui me aprimorando. Dos 12 aos 18, trabalhei demais. E aos 18, eu tive minha primeira oportunidade. Aos 18 anos, eu fui chamado para trabalhar em Brasília. Aí você pode falar, pô, Brasília, cara, era melhor uma empresa, não? Brasília, será? Com quem? Com um deputado federal. Com um deputado federal. E era legal? Era excelente. No primeiro momento eu fiquei extasiado. Eu recebi o convite para trabalhar com um deputado federal com 18 anos, sem estudos, tinha terminado o ensino médio, sem faculdade, ainda não tinha nem condição de entrar na universidade, não tinha grana. Eu queria. Tinha passado em vários vestibulares, mas não tinha grana para bancar. E aí você vai para um time, que era um time assim de estrelas. Pós-graduado, professor universitário. Eu entrei no gabinete a primeira vez, falei, o que eu estou fazendo aqui? Fazer o que aqui? São pessoas que já estão 20, 30 anos no ramo, pessoas que dão aula de tudo. De comunicação, dão aula de relacionamento, dão aula de como se expressar com as pessoas, dão aula de política, dão aula de departamento jurídico. E aí está lá eu, com 18 anos, sem preparo nenhum, dizendo o seguinte, eu sou o cara, certo? Errado. Sabe o que eu fui fazer? Pendurar a placa. Na rua. Quer trabalhar? Vai pendurar a placa. E assim eu fiquei, trabalhando na área de comunicação visual por 2 anos e meio. 2 anos e meio. Quando eu fui para o primeiro dia do escritório, eles mudaram a minha mesa. Pegaram a minha mesa, levaram lá para o final do escritório e colocaram do lado do canil. Exatamente. Do lado dos cachorros. A sala era fechada, tinha uma parede que dividia a minha sala de um canil. E eu fiquei por 2 anos e meio ali. Fiz tudo o que foi possível para sair. Mas um certo dia eu lembrei o seguinte, eu estou fazendo tudo, mas tudo a mesma coisa. Então eu tenho que ser diferente. Porque se eu continuar fazendo tudo, do jeito que eu estou fazendo, eu vou continuar nessa sala do lado do canil a vida inteira. Foi aí que eu tive uma ideia. Vou mudar. Vou fazer 2 vezes melhor. Mas como, Rodolfo? Como é que você vai fazer isso? É difícil ser 2 vezes melhor. Imagina, você tem que acordar às 8 e o cara acorda às 10. Você tem que entrar às 6 da manhã e o cara entra ao meio-dia. Você tem que trabalhar sábado e domingo
e o cara trabalha de segunda a sexta. Mas a vida é assim. Se você for ficar olhando para o cara do lado, para o rapaz que não vem, para a menina que foi para a balada, que faltou no outro dia de serviço, você não vai para lugar nenhum. Você tem que olhar você. Você tem que preparar você. Se você não fizer isso, infelizmente, vai ser muito complicado se chegar em algum lugar. Por que eu estou falando isso? Depois que eu tomei essa decisão, vou ser 2 vezes melhor. Passado uns 6 meses, o deputado me chamou. E eu ainda não tinha entrado na faculdade. Falei, acabou, né? Vou ser demitido. Não é possível que esse cara vai ficar comigo aqui. Tinha gente que falava 5 línguas lá. Como é que eu vou ficar num lugar? Não tenho nem universidade, não estou fazendo universidade, não tenho faculdade, não tenho nada. Vou ser demitido. O caminho da minha sala para a sala dele foi um martírio. E eu tinha certeza absoluta que eu seria demitido, a minha carreira na comunicação que eu projetava estaria terminando ali, ou propriamente ele teria me tratado de uma outra forma, me jogado em outro lugar, mas não foi isso que aconteceu, não. Eu comecei a subir as escadas para a sala dele, a secretária veio até mim e falou o seguinte, Rodolfo, você não fala nada. Você só vai ouvir. Entendeu? Você não vai dizer nada. Você só vai ouvir. Eu sentei e falou, olha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá ganhando bem? Tô ganhando muito bem. Tá legal trabalhar lá no fundo com os cachorros? Tá legal. Eu não reclamei de nada. Apenas disse que estava feliz. E aí ele disse para mim, olha, você só tem uma oportunidade. É uma sacanagem o cara falar isso para uma pessoa com 20 anos de idade, louca para fazer um monte de coisa, com a vida inteira pela frente, você pegar um jovem e dizer, você só tem uma oportunidade. Mas eu entendi depois lá na frente porque ele disse isso. Porque nas condições que eu entrei, sentei costa quente com ninguém, ser indicado por ninguém. Ninguém me indicou. Ele me viu trabalhando, me fez uma proposta de emprego e eu aceitei. Então era por méritos próprios, meritocracia, nada mais que isso. Então, ele foi um pouco sacana, mas depois eu entendi. Uma oportunidade só. Então, a partir de amanhã, esteja na minha casa às 7 da manhã, você vai ser meu assessor direto. E assim aconteceu. Com 2 anos de escritório, eu deixei uns 12 assessores para trás e fui ser assessor direto dele. De ir na casa, de andar junto, de trabalhar de segunda a domingo, de entender o dia a dia. Ok? Um certo dia ele falou para mim, você tem terno? Não tenho. Compra terno. Tem gravata? Não tenho. Compra gravata. Agora você está num ramo, você está num nicho, você está falando com pessoas que você precisa se preparar. Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa entender o local que nós estamos. Às vezes, você está numa camiseta, ok, é adequado para o local. Mas às vezes, você precisa pôr uma gravata. Isso é crescimento pessoal. Às vezes você precisa pôr um blazer. A mulherada que gosta de sapato, às vezes o sapato mais alto. Quase sempre um sapato mais alto. Entender se o vestido está curto, se está longo, se está apertado, se não está. Isso é crescimento pessoal. É entender o local que você está, se é adequado ou não é. Porque senão, você vai nadar e não vai chegar em lugar nenhum. Administrar sua própria vida é uma das bases para o crescimento pessoal. Bom, vou contar uma historinha rapidinho. Eu comecei a trabalhar com ele na área de comunicação, muitos compromissos, 30, 40 compromissos por semana. Era uma época que não tinha smartphone. Então, maquininha digital, acho que os mais velhos conhecem, e depois tinha que mandar imprimir a foto, porque não tinha, era Orkut naquela época, não tinha Facebook, não tinha Instagram para você publicar, não tinha nada disso. O que eu entendi? Todas as vezes que eu ia num lugar com ele,
nós tirávamos 5, 6 fotos. E essas fotos ficavam guardadas. Essa época era uma época que um político, independente de quem seja, era um político, na grande maioria, respeitado. Os políticos eram um pouco venerados até, há 15, 20 anos atrás. Então ele ia falar com uma pessoa, tirava 3, 4 fotos e a pessoa ia embora, a gente ia embora, ficava por ali mesmo. Eu tive uma ideia. Não contei para ele. Chegamos num evento, tirei 3 fotos, bati na porta de novo, e aí, para surpresa dele, eu levei a foto que ele tinha acabado de tirar, impressa num porta-retrato. Por que eu estou contando essa historinha bem rápido? É você entender o momento certo. Olhar fora da caixa. Ele já tinha tido uns 3 ou 4 assessores que ficavam ali batendo foto, e batendo foto, e batendo foto. Então, qualquer um, qualquer hora, poderia trocar esse cara que bate foto. Agora, o cara que bate a foto, que pensa em comprar uma impressora, imprime e entrega um porta-retrato, esse cara é diferente. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o seguinte, às vezes não é uma coisa mirabolante, é no detalhe. Não é gastar rios de dinheiro. Não é estudar nos Estados Unidos, não é, se tiver condições, ok. Mas é pensar e pensar com o coração. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que eu estou assessorando, para ajudar esse amigo, para ajudar o meu patrão. Pensar no que pode ser melhorado sem estardalhaço. O simples, em 90% dos casos, resolve. Eu tenho uma frase aqui, que é o seguinte. O que diferencia você não é o que você faz, é como você faz. Em todas as áreas, independente da área que você trabalha. Você pode trabalhar como publicitário, você pode ser engenheiro, você pode ter uma oficina mecânica. O meu mecânico é o melhor da região. Quando você vai lá, ele põe você numa salinha, enquanto o cara olha o seu carro, você toma café, você come bolacha, tem televisão, você senta no sofá. Está certo que custa um pouquinho mais caro. Mas funciona. O serviço que ele fala que vai fazer, ele faz, porque ele é diferente. Então, pessoal, o que eu venho falar para vocês é o seguinte. Em todas as nossas áreas, comercialmente falando, vamos nos destacar pela diferença. Às vezes você vai ter uma pessoa que é um pouco mais preparada academicamente do que você, que fez 2, 3 faculdades, que já está no 3º curso, que fala inglês, que fala francês, e você ainda está no 2º ano, meio que com umas 2, 3 DP já. Mas não tem problema. Se você fizer alguma coisa diferente, você vai sobressair, independente da área que você trabalhar. Ok? O que vocês veem nesse retrato aí? Nessa fotinha? É tudo igual? Qual a diferença aí? Qual? Alguém falou aí, hein? A diferença aqui, pessoal, é o terno? É a pasta? A diferença é o sorriso. Às vezes um sorriso, onde você trabalha, às vezes na sua família, num cliente, num amigo que você encontra na rua, muda não só o seu dia, muda o dia da outra pessoa. Isso é uma coisa tão simples de se fazer, que você não precisa gastar R$1. Você não precisa fazer curso para sorrir. Então, sorrir. Quando você encontra uma pessoa que você gosta, ou até uma pessoa que você não gosta. É um diferencial muito grande, não para ela, para você. E aí você vai tendo crescimento pessoal. E aí você vai tendo crescimento profissional. E aí você vai tendo crescimento acadêmico. Ok? Eu trouxe um plano de comunicação para o pessoal do marketing,
O Noel me disse que tinha muita gente aqui que é aluno de marketing ou já trabalha no marketing. Lá na Câmara de São Paulo, eu já assessorei em torno de 400 candidatos a deputados, 120, 130 candidatos a vereadores. Qual que é a principal reclamação deles quando a gente começa a primeira reunião? Rodolfo, o pessoal não me conhece, o pessoal não sabe quem eu sou, o pessoal vem com um orçamento aqui, e aí eu não tenho como fazer um negócio desse, porque um orçamento custa 50 mil reais, outro orçamento custa 100 mil reais, e não funciona. Por que não funciona? Olha os profissionais de marketing aí. Porque 90% dos profissionais de marketing vão na receita de bolo. Ele pega um plano de comunicação na internet e leva esse plano para o cliente. Você acha que vai dar certo? Muito raro. Porque cada cliente é um cliente. Estou dando exemplos políticos, porque eu sou ligado ao marketing político, mas isso pode se estender a qualquer coisa, a qualquer área. A uma loja que você está atendendo, a um shopping que você vai atender, a um cliente, pessoa física que precisa fazer, um contador que precisa fazer marketing, qualquer pessoa. Todas as pessoas têm um marketing diferente. A reclamação sempre é a mesma. Olha, o cara vem aqui com um plano que não dá muito certo. Então, gente, quem é profissional de marketing, entenda o seguinte: tudo começa na pesquisa. Pesquisar quem é o seu cliente. Como isso, Rodolfo? Como eu vou pesquisar? Pesquisar. Se você está na universidade, você vai entender. Você precisa buscar informações. Eu linkei 5 itens aqui, mas uma pesquisa aprofundada ela é muito maior do que isso. O público, a reputação, de onde ele vem. Às vezes você está assessorando um vereador, vou dar um exemplo. Você está assessorando um vereador da Câmara de Santarém. Um cara que todo mundo conhece, um cara carismático. Ele fala, olha, eu não preciso de nada e tal. De repente ele vê a credibilidade dele começar a cair e aí ele quer contratar uma pessoa do marketing. Porque para eles o marketing resolve tudo. Vamos contratar uma equipe de marketing. Ok. A equipe de marketing vai lá, chega na primeira reunião com um planejamento e um orçamento. Existe isso? Primeira reunião? Planejamento e orçamento? Não tem como fazer. Mas 90% do pessoal faz. Já chega lá com o orçamento. Você precisa entender o cara. Você precisa ir lá na base dele. Senta com a mãe dele. E aí, dona Maria, como é que ele é? Vai lá onde ele tem voto. Fala com as pessoas ao redor. Aonde foi sua base eleitoral? O bairro que você se destaca. É o princípio para você começar a fazer um orçamento para um cliente. Você vai entender a dimensão do seu trabalho durante esse período. Porque você vai lá com orçamento e planejamento, sem antes fazer a pesquisa, e aí depois você fala, não, é muito trabalho para pouco dinheiro. Estou fora. Para mim não dá, não. Geralmente, em São Paulo, um gabinete político tem em torno de 6 a 8 assessores só para comunicação. Jornalista, publicitário, responsável de mídia, redes sociais, cada um na sua função. Aqui em Santarém, alguém trabalha na área de marketing para vereadores? Eu não vou perguntar para não ser indelicado, tá? Mas lá em São Paulo, você sabe quanto que é a média de um salário de um assessor de comunicação, um gabinete? Tem ideia? Nenhuma. Isso aí está no site da transparência, tá? Vocês podem entrar lá depois e consultar para não ver que é lorota. Isso é a média, tá, gente? Isso é a média. Por quê? Tem alguns profissionais, um pouco mais renomados no mercado, que ganham até 18 mil reais por mês. Mas dão resultados. A gente tem um vereador em São Paulo que ele fez 307 mil votos. Só dentro da cidade. E a média
de um vereador da cidade é entre 40 e 45 mil. De 30 a 45 mil é a média para eleger um vereador lá. Esse cara fez 300 mil votos. Você fala, pô, deve ser o cara, né? Não. É um cara comum, mas que faz direito, que sabe fazer, que estrutura a sua base. Então, não sei se tem algum vereador aqui. Não tem receita de bolo não, viu, vereador? Olha lá, o vereador. Não tem receita de bolo não. Tem que confiar no profissional. Quando um profissional chegar lá com a receita de bolo e falar, amigo, vamos fazer o seguinte, cria um planejamento para mim, depois você volta aqui. E aí a gente fala de valores. Por quê? Eu falei com algumas pessoas de ontem para hoje aqui, uma reclamação muito grande da cidade. As pessoas do marketing não são muito valorizadas aqui. Elas trabalham num lugar, dali 6 meses a pessoa não quer mais, ela pula para lá, dali 1 ano não dá, ela fica pulando de galho em galho. Mas isso não é culpa dos clientes, sabia? Isso é culpa da gente. A gente quer vender fantasia. Se você criar uma base sólida e vender e apresentar um planejamento, te garanto que ele vai começar a repensar o orçamento. Ele vai dizer, olha, acho que compensa, hein? Ali está cobrando 2 mil, mas eu vou pagar 5 aqui. Porque aqui tem embasamento. Aqui vai dar certo. Vou gastar um pouquinho, mas depois vou colher lá na frente. A base do marketing é isso, gente. Pesquisa. Pesquisa e pesquisa. Ok? Tem um videozinho, eu vou pedir para o meu amigo soltar, para vocês entenderem. Isso é um vereador que eu assessoro em São Paulo. Para vocês entenderem mais ou menos o que é o dia a dia lá. Perguntaram de onde vêm as ideias para as leis que eu proponho na cidade. Muita gente vem visitar o gabinete, traz as necessidades. A gente também vai buscar na cidade e, claro, necessidade popular, que é o caso da corrupção. Vocês acompanharam uma lei que eu consegui aprovar, que agora todas as licitações na cidade de São Paulo deverão ser filmadas e colocadas ao vivo no site da transparência. Para que isso? Para a gente combater a corrupção. Quanto mais corrupção, por exemplo, na saúde, mais vidas a gente está perdendo nos hospitais. Quanto mais corrupção na educação, menos chance de futuro nós estamos dando para a criança por causa de um ensino de má qualidade. Então, o que eu quero pedir para você? Clica aqui no link abaixo, saiba mais sobre essa lei, nos ajude compartilhando. Baixe aqui e compartilhe as coisas boas. Tem alguma coisa demais aí, gente? Eu estava no estúdio de 3 milhões de reais gravando. Tinha quantas pessoas em volta para fazer o aparato? Nós gravamos de um iPhone, dentro do gabinete, mas tendo a perspectiva para quem nós estávamos falando. Falando para o público certo, gravando na hora exata, editando de uma forma simples, porque é a linguagem que o eleitor dele tem. Se você tiver uma linguagem muito coloquial para um eleitor que é um pouco mais simples, você não vai conseguir se transmitir a mensagem. Entender com quem você está falando. Gente, bom, para mim, as coisas foram assim. 1, 2, 3, degrau a degrau. De forma nenhuma, eu consegui sair lá da onde eu trabalhava com 12 anos vendendo picolé e chegar hoje assessorando um partido político dentro de um estado inteiro, sendo coordenador de marketing dentro de uma câmara, maior câmara municipal do país, fazendo mais de 400 campanhas políticas, se eu não subisse um degrau de cada vez. Então, publicitários, pessoal do marketing político que trabalha nos gabinetes, um degrau de cada vez. Mas se empenhe, leve propostas, para de reclamar do salário. Não adianta reclamar do salário, você não leva nada novo. Leva alguma coisa nova, pensa fora da caixa, busca em outros estados, e aí com certeza você vai colher os frutos. Muito obrigado.